Eu sou o canal Ecoando Virtudes Bíblicas e te convido a viajar comigo nas páginas das Escrituras Sagradas, onde estamos descobrindo lindas histórias sobre as mulheres da Bíblia. Suas histórias, suas culturas, o tempo em que viveram e tirando lições de vidas empolgantes para a aplicação diária. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, porque assim estará junto conosco levando mais longe a mensagem do Evangelho de Cristo e ajudando mais mulheres a encontrar virtudes bíblicas. Aproveite e compartilhe com suas amigas. E comente como você está sendo abençoada através dessas mulheres que deixaram para nós exemplos a serem seguidos ou abandonados. Fique até o fim e seja abençoado. E vamos à nossa história. Você já parou para pensar que diante de Deus, o valor de uma oferta não está na quantidade, mas no coração de quem a entrega? Hoje, vamos conhecer a emocionante história da mulher que deu tudo o que tinha uma viúva simples, mas de caráter inabalável, registrada em Marcos 12, 41 a 44. Prepare-se, porque essa mensagem vai transformar a sua forma de enxergar generosidade e fé. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal para nos ajudar, curtir, comentar e compartilhar, para que mais pessoas possam ser edificadas aqui, onde as histórias bíblicas ganham vida e ecoam em nossa vida, nos gerando aprendizado para nosso crescimento espiritual. Introdução. Entre as páginas das Escrituras, encontramos histórias de reis, profetas e grandes milagres. No entanto, há relatos breves e silenciosos que carregam um peso eterno. Um desses momentos aconteceu no pátio do templo, quando Jesus observava as ofertas que as pessoas depositavam. Entre ricos que davam grandes quantias, surgiu uma mulher simples, sem holofotes, trazendo 2 pequenas moedas de cobre. Aos olhos humanos, sua contribuição parecia insignificante, mas aos olhos de Jesus, foi a maior de todas as ofertas naquele dia. Essa mulher, cuja identidade não conhecemos, tornou-se símbolo de uma entrega verdadeira, que nasce de um coração totalmente rendido a Deus. O que a torna uma mulher de caráter não é apenas o ato de dar, mas a forma como ela confiou sua vida ao Senhor, mesmo vivendo na escassez. Sua história nos ensina que caráter é revelado não nos dias de abundância, mas nas escolhas que fazemos quando temos pouco. Neste estudo, vamos mergulhar no contexto histórico, nas lições espirituais e na essência dessa atitude que atravessou séculos, inspirando cristãos até hoje. Prepare-se para se emocionar e, quem sabe, rever a forma como você tem servido e ofertado ao Senhor. O cenário do templo e a observação de Jesus. O episódio narrado em Marcos 12, 41 a 44 acontece no Pátio das Mulheres, uma das áreas do Templo de Jerusalém onde todos homens e mulheres podiam entrar para adorar. Nesse espaço ficavam os cofres de oferta, conhecidos como shofarot, por terem formato semelhante ao chifre de um carneiro. Eram 13 ao todo, e cada um tinha uma finalidade específica. Era um dia comum, mas de grande movimento. Pessoas de todas as partes vinham cumprir seus votos, trazer dízimos e ofertas voluntárias. Muitos ricos chegavam com grande ostentação, fazendo questão de que todos percebessem a quantia depositada. O som das moedas caindo era quase um anúncio público da generosidade deles. Jesus estava sentado, observando atentamente. Sua postura não era de simples espectador, mas de mestre que lê o coração humano. Ele não estava interessado no valor monetário das ofertas, mas no espírito com que eram dadas. Ali, diante de seus olhos, a diferença entre aparência e essência se revelava. Em meio àquele ambiente de ostentação e religiosidade superficial, surge uma figura discreta. Uma viúva pobre. Sua roupa simples denunciava sua condição. Ela se aproxima do cofre sem alarde, segura 2 pequenas moedas de cobre, as menores em circulação, conhecidas como lepta. O valor? Quase nada em termos financeiros. Mas espiritualmente era tudo. Aquela mulher não estava cumprindo uma formalidade, mas realizando um ato de entrega total.
Enquanto muitos davam do que lhe sobrava, ela dava do que lhe faltava. O olhar de Jesus se volta para ela, não como um observador curioso, mas como alguém que reconhece no gesto daquela mulher a essência do reino de Deus. Era um ato de fé tão profundo que merecia ser registrado para inspirar gerações. Ali, no silêncio de sua ação, ela pregou um sermão mais poderoso do que qualquer discurso religioso daquele dia. Sua história começava a se eternizar. A oferta que tocou o coração de Jesus. Quando a viúva depositou suas 2 pequenas moedas, ninguém ao redor percebeu a importância daquele gesto. Para a maioria, aquilo não passava de um valor insignificante, incapaz de fazer diferença no tesouro do templo. Mas para Jesus, aquele ato tinha um peso eterno. Ele imediatamente chamou seus discípulos e, com a atenção deles voltada para a mulher, declarou: "Em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos os ofertantes." Marcos 12:43. Essa afirmação causou surpresa. Como assim mais do que todos? Os discípulos viram ricos depositando quantias altas. Mas Jesus explicou o critério do céu. Todos deram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Marcos 12:44. O valor da oferta não estava na soma, mas no sacrifício envolvido. Os ricos davam sem que isso lhes faltasse, mas aquela mulher deu com renúncia. Sua fé não estava em cálculos humanos, mas na provisão divina. Jesus revelou, assim, que Deus não mede ofertas pelo tamanho, mas pelo coração. Para ele, cada moeda daquela viúva carregava um peso de amor, confiança e entrega. Era um ato de adoração puro, sem buscar aplausos ou reconhecimento humano. Naquele momento, o mestre ensinava que o reino de Deus não se move pela aparência exterior, mas pela verdade interior. A entrega dessa mulher era, aos olhos divinos, muito mais valiosa que qualquer quantia ofertada sem desprendimento. Seu gesto simples, feito em silêncio, se tornou exemplo para todos os tempos. Até hoje, a história da viúva pobre continua inspirando aqueles que desejam servir a Deus com sinceridade e fé. O valor da entrega. Total. O gesto daquela viúva pobre nos lembra que, para Deus, a verdadeira grandeza não está na quantidade que damos, mas no quanto de nós mesmos colocamos naquilo que entregamos. Ela não apenas ofertou moedas, ofertou sua confiança, sua segurança e, de certa forma, sua própria vida. Ao depositar tudo o que possuía, ela demonstrou que sua esperança não estava no pouco dinheiro que lhe restava, mas no Deus que provê todas as coisas. Sua entrega não foi calculada, foi completa. Na lógica humana, guardar o pouco seria o mais prudente. Mas na lógica da fé, ela entendeu que aquilo que colocamos nas mãos de Deus se multiplica de formas que não podemos medir. Essa atitude revela um coração desapegado dos bens terrenos e profundamente ligado às promessas divinas. Jesus, ao destacar o gesto dela, estava ensinando que o reino de Deus se move por princípios diferentes dos valores do mundo. O mundo exalta quem dá muito em números. Deus exalta quem dá muito de si. A entrega total não é apenas sobre dinheiro. É sobre tempo, talentos, amor e disposição para servir. Significa estar disposto a abrir mão do próprio conforto por amor ao Senhor. Essa mulher nos mostra que a fé verdadeira não espera ter abundância para começar a ofertar. Ela age com o que tem, confiando que Deus se encarregará do amanhã. A lição é clara. A entrega que toca o coração de Deus é aquela que nasce da confiança absoluta nele. É o ato de dizer: tudo o que tenho e sou pertence ao Senhor. Por isso, sua história atravessou séculos e continua a ecoar nos corações daqueles que desejam viver uma vida de entrega e adoração genuína. Quando Deus honra a pequena oferta no templo, muitas mãos depositavam grandes somas. Aos olhos humanos, aquelas contribuições pareciam as mais relevantes. Porém, no olhar de Jesus, o valor era medido de forma diferente.
Ele viu além do brilho das moedas, enxergou o coração por trás do gesto. A pequena oferta da viúva era materialmente quase insignificante, mas espiritualmente era imensa. Sua coragem e confiança deram a ela um lugar eterno no registro da palavra de Deus. O Senhor sempre honrou aqueles que agem com sinceridade e fé. A Bíblia está cheia de exemplos. A viúva de Sarepta, que alimentou Elias com o último punhado de farinha, o menino que entregou seus 5 pães e 2 peixes para Jesus multiplicar. Em todos os casos, Deus pegou o pouco e o transformou em algo grandioso. Quando ofertamos com um coração puro, não importa se é muito ou pouco. Deus vê a motivação e o amor que colocamos naquilo. É assim que o pouco se torna muito nas mãos dele. A viúva poderia ter pensado que sua contribuição não faria diferença alguma no templo. Mas ela entendeu que não se tratava do tamanho da oferta, e sim da fidelidade ao Senhor. Esse princípio se aplica a todas as áreas da vida. Quando entregamos a Deus nosso tempo, nossa atenção e nossos recursos, mesmo que sejam modestos, Ele honra e multiplica. O segredo está na intenção. Muitos podem dar grandes quantias sem realmente se sacrificarem. Mas dar do pouco que se tem, com amor e confiança, é um ato de verdadeira adoração. Essa mulher não foi honrada por Jesus por causa do valor numérico de sua oferta, mas pelo valor espiritual. Sua história nos desafia a reavaliar nossas prioridades e a forma como medimos o que é muito e o que é pouco para Deus. Uma lição para todas as gerações. O gesto da viúva pobre ultrapassou os limites do tempo. A cena simples, registrada por Marcos, ecoa há mais de 2000 anos, lembrando-nos que o reino de Deus não se mede por aparências, mas por corações rendidos. Jesus, ao destacar sua oferta, não apenas elogiou aquela mulher, mas também nos ensinou sobre a essência da verdadeira devoção. Ele nos mostrou que Deus não está interessado na ostentação, mas no amor e na entrega. Essa história permanece viva porque fala de algo eterno, a fé que não se deixa intimidar pela escassez. Quantas pessoas, em momentos de dificuldade, acreditam que só poderão servir a Deus quando tiverem mais recursos? A viúva nos prova o contrário. O momento certo para servir e ofertar é agora, com o que temos. Sua atitude é também um chamado à humildade. Em uma sociedade onde é fácil buscar reconhecimento e aplausos, ela agiu em silêncio, sem esperar que alguém notasse. Mas o olhar de Cristo não apenas a notou, ele a exaltou diante de todos. O exemplo dessa mulher também nos desafia a reavaliar o significado de sacrifício em nossa vida cristã. O que temos dado a Deus não nos custa nada, ou realmente envolve renúncia? Essa é uma pergunta que atravessa gerações. A viúva pobre se tornou um espelho para todos os discípulos de Cristo. Sua história é lembrada nos púlpitos, nas casas, nos grupos de estudo, porque revela um princípio inabalável. Deus valoriza o coração disposto mais do que o montante oferecido. Ao longo dos séculos, essa passagem tem inspirado missionários, despertado generosidade e fortalecido a fé de pessoas simples, mas cheias de amor por Deus. E continuará a inspirar, porque é uma lição que não envelhece. Que a nossa vida seja marcada por esse mesmo espírito de entrega, onde não damos a Deus o que sobra, mas o que é fruto de confiança, amor e fé. Assim como a oferta da viúva atravessou os séculos, que as nossas ações também ecoem na eternidade. Vejamos as lições de vida cristã deixada por essa viúva pobre. Primeiro, Deus vê o coração e não o valor monetário. A viúva não foi reconhecida pelo quanto deu, mas pela sinceridade e entrega total. Segundo, generosidade não depende de abundância. Mesmo na escassez, podemos servir e dar para o reino de Deus. Terceiro, a entrega verdadeira envolve sacrifício. Ofertar o que sobra não é o mesmo que ofertar com renúncia. Quarto, o serviço a Deus é discreto, mas recompensado.
Ela não buscou aplausos, mas foi honrada por Jesus diante de todos. Quinto, fé é confiar que Deus proverá. Ao dar tudo o que tinha, a viúva declarou sua total dependência do Senhor. Sexto, pequenos atos podem gerar grandes inspirações. A oferta dela continua influenciando vidas séculos depois. Sétimo, generosidade é expressão de amor. O valor da oferta está na medida do amor com que é dada. Oitavo, não espere condições ideais para servir. O momento de obedecer e agir em fé é agora. Concluindo, a história da viúva pobre é, ao mesmo tempo, simples e profundamente transformadora. Em poucas linhas, o Evangelho de Marcos nos apresenta uma mulher que, sem proferir uma única palavra, pregou um dos sermões mais poderosos já registrados. Diante dos olhos atentos de Jesus, ela colocou no gasofilácio 2 pequenas moedas, insignificantes aos padrões humanos. Porém, no reino de Deus, elas brilharam como ouro puro. Enquanto outros davam do que lhes sobrava, ela entregou tudo o que possuía para viver. Esse gesto revela a essência da verdadeira adoração. Não o montante, mas o coração que entrega. Jesus não apenas observou a cena, ele a usou para ensinar aos discípulos e a todos nós que generosidade não é sobre riqueza material, mas sobre a disposição de confiar plenamente em Deus. Ele sabia que aquela mulher, ao deixar o templo, não tinha garantia alguma de como seria o dia seguinte. Mesmo assim, ela escolheu colocar o Senhor em primeiro lugar. Essa história também nos desafia a olhar para além das aparências. Muitas vezes, somos tentados a medir o valor de alguém pelo que vemos externamente. No entanto, o olhar de Cristo atravessa as fachadas e penetra no íntimo. Ele enxerga intenções, motivações e sacrifícios que ninguém mais percebe. A viúva pobre nos convida a reavaliar nossas prioridades e a refletir sobre o que temos oferecido a Deus. Será que damos apenas o que não nos faz falta ou estamos dispostos a sacrificar algo por amor a Ele? Será que a nossa generosidade é fruto de conveniência ou de verdadeira devoção? O exemplo dessa mulher ultrapassou os séculos e se tornou um chamado vivo para todos os que desejam seguir a Cristo. Ela nos ensina que cada ato de fé, por menor que pareça, é precioso aos olhos de Deus. E mais, que a nossa confiança nele deve ser tão firme que possamos entregar tudo, sabendo que ele é fiel para suprir todas as nossas necessidades. Assim como aquela oferta simples ficou registrada na eternidade, que as nossas ações também sejam marcas de amor e fé que glorifiquem o nome do Senhor. Oremos a Deus. Senhor Deus, Pai amado, hoje me coloco diante de Ti com o coração aberto, inspirado pelo exemplo da viúva pobre que confiou plenamente em Ti. Ela não hesitou em Te oferecer tudo o que possuía, mesmo sendo pouco aos olhos humanos, porque sabia que Tu és o Deus provedor, fiel e digno de toda entrega. Pai, ensina-me a viver essa fé genuína, que não depende das circunstâncias, mas que permanece firme mesmo na escassez. Que eu possa ofertar não apenas bens materiais, mas também meu tempo, meus talentos, meus sonhos e minha vida por completo a Ti. Perdoa-me, Senhor, por tantas vezes reter o que deveria entregar, por permitir que o medo, a insegurança ou a busca por conforto me impeçam de obedecer ao Teu chamado. Ajuda-me a confiar no Teu cuidado, sabendo que Tu sustentas as aves do céu e vestes os lírios do campo, e que farás muito mais por mim. Que eu possa aprender a servir em silêncio, sem buscar reconhecimento humano, mas sabendo que o Teu olhar vê cada ato de amor e fidelidade. Que minha generosidade seja a expressão de gratidão e adoração, e não de obrigação. Senhor, fortalece a minha fé para que, diante de qualquer desafio, eu possa declarar: tudo o que tenho e sou pertence a Ti. Que eu viva para o Teu propósito e não para a minha própria vontade. Assim como a oferta da viúva continua inspirando vidas até hoje,
Que a minha vida também seja um testemunho vivo do teu amor e da tua graça. Usa-me para impactar pessoas, não pelo que possuo, mas pelo que tu fazes em mim e através de mim. Obrigado, Pai, porque em ti encontro segurança. Mesmo quando abro mão do que tenho, sei que nunca ficarei desamparado, pois tu és a minha provisão constante. Eu oro em nome de Jesus, confiando que o Senhor recebe a minha entrega como aroma suave diante do teu trono. Amém. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários. Envie para alguém que precisa agir com sabedoria hoje. Vamos fazer esse vídeo alcançar outras mulheres sábias como você. E se você gosta de conteúdos que fortalecem sua fé, se inscreva no canal. Ecoando Virtudes Bíblicas. EVB. Aqui você vai encontrar palavras como essa. Ministrações que curam a alma. Vamos criar mais vídeos como esse contando histórias lindas sobre as mulheres da Bíblia. Deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha essa mensagem com quem precisa de uma direção de Deus. Ecoando Virtudes Bíblicas, EVB, onde fé e sabedoria se encontram. Nos vemos no próximo vídeo, um lugar onde até as histórias quebradas são reescritas pela graça